Roberta, muito bem-vinda. É um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Agradeço você, a Super Varejo, a Paz. Muito obrigada, viu? Ótimo. Roberta, enquanto o pessoal está chegando aí, vamos fazer uma introdução aqui. Conta um pouquinho aí da sua história. Quem é a Roberta, um pouco aí da carreira, até chegar lá a trainee do Itaú. Aí depois a gente vai até a parte da superintendência. Mas só para o pessoal já te conhecer um pouco melhor. Vamos lá. Bom, quem é a Roberta? A Roberta é da onde eu falo, né? Hoje a gente fala muito desse tal de lugar de fala, né? Então, de onde eu falo? Qual é o meu lugar de fala? Eu sou uma mulher negra, mãe, executiva. Eu vou falar aqui do meu começo de carreira. Então, eu sou formada em matemática aplicada e computacional pela Unicamp. E quando eu acabei a faculdade, eu fui viajar, fiz intercâmbio para aperfeiçoar o inglês. Quando eu voltei, eu apliquei para alguns programas de trainee, só que assim, eu preciso te dizer que eu tenho um pai herói, entendeu? E como eu tenho um pai herói, eu sempre quis fazer o que ele fazia. E meu pai era do mercado financeiro, meu pai trabalhava já em mesas de operações, né? E com fundos de investimento. E eu queria fazer o que meu pai fazia. Então, quando eu voltei, eu apliquei para programas de trainee e eu queria trabalhar em banco, né, na área do atacado, no banco de atacado. E aí eu apliquei para os trainees e logo que eu passei no Itaú, eu tinha certeza que era no Itaú que eu queria. Então, eu comecei a trabalhar no Itaú no ano 2000, como trainee. E aí, como né, o processo de trainee, a gente faz rodízio por várias áreas. Depois eu fui alocada na Itaú Asset Management, que é a área de gestão de recursos de terceiros, né? O banco, ele lida com o dinheiro do banco, que é a tesouraria, e com o dinheiro dos clientes do banco, que é a Asset Management, que são as áreas de recursos de terceiros. E a Asset Management faz gestão desse recurso, dos clientes do banco. E eu fiquei lá por 16 anos, né, na área de produtos da Asset. Então, eu me tornei gerente lá na Itaú Asset, após 5 anos que eu tinha entrado. E eu demorei mais 12 anos para me tornar superintendente. E quando eu me tornei superintendente, eu saí da Itaú Asset e fui para a área de administração fiduciária, que é onde eu estou hoje, que olha para o mesmo produto, que é o fundo de investimento, só que com um olhar mais de risco. Então, nessa minha jornada no Itaú, no meio do caminho, fiz um MBA em finanças, fiz mestrado em matemática na USP, fui mãe do Gabriel, fui mãe do João, me casei. Aconteceram muitas coisas na minha vida, né? Nesse meio do caminho. Foram 20 anos aí, né? Então, de Itaú já são 20 anos. 20 anos, exatamente. 20 anos. Roberto, esses cargos aí de alto escalão, né, em bancos, geralmente são ocupados por homens, né? Você teve algum tipo de problema? Sentiu alguma coisa na sua trajetória? Sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher, negra? Foi preterida em algum momento? Como é que foi isso? Olha, assim, preterida, eu não consigo fazer esse julgamento. Quando eu entrei no banco há 20 anos, primeiro, o mercado financeiro ele é bastante masculino, branco e elitista, né? É um mercado bastante fisicamente diferente do que eu sou. Então, obviamente, há 20 anos, a consciência sobre diversidade era muito diferente, se é que tinha alguma, né? A gente não falava disso no Brasil, no mercado corporativo. Isso não era um tema. Então, eu sempre brinco que eu queria mais passar por um homem branco para ver se ninguém me notava ali e me deixava caminhar. Mas as brincadeiras naquela época eram muito diferentes e tudo era aceito, sabe? Então, eles falavam da roupa, a tal da roupa de bater meta, quando você ia mais arrumada, veio com roupa de bater meta, sabe? Falavam do cabelo, levantavam plaquinha com nota, era outro mundo, assim.
E isso evoluiu muito, né? Teve uma grande evolução. Hoje, essas brincadeiras não são mais aceitas. Não é aceitável fazer um comentário desse, uma brincadeira dessa. Mas naquela época era normal, a gente ria. A gente também achava engraçado. Sim. Porque ou a gente ria e achava engraçado, ou a gente estava fora da turma. E nós éramos... Se nós somos poucas hoje, nós éramos muito menos naquela época. Quando eu entrei no banco, eu não lembro de existir uma superintendente mulher na minha vice-presidência. Nem no private, que é onde tem mais mulheres, não tinha. Então, essas brincadeiras eram comuns, eram coisas que aconteciam, que eram toleradas, que a gente ria, né? Com a questão racial, já não tinham brincadeiras, porque racismo já era crime. Então, as pessoas têm muito medo desse assunto. E, como vocês podem acompanhar na mídia, a pauta racial, ela é muito mais sensível, menos consenso e mais difícil do que a pauta de gênero, né? Então, a pauta de gênero, ela evoluiu absurdamente nos últimos anos. A pauta racial ainda é bem incipiente. Então, independente disso, hoje a consciência sobre a questão racial, sobre a necessidade de falar do assunto, sobre a necessidade de representatividade, já é muito maior do que foi naquela época. Agora, falando especificamente sobre a pergunta que você me fez sobre preterida, eu tive vários reveses na minha carreira. Mas você é um homem branco, você também teve, né? Eu acho que qualquer profissional tem vários reveses na carreira. Se esses reveses foram ligados ao fato de eu ser uma mulher negra, eu não sei te dizer. O que eu procurei fazer? Eu nunca atribuí os meus reveses ao fato de eu ser uma mulher negra. Por quê? Porque isso eu não posso mudar. Eu não posso virar um homem e não posso virar branco. Então, mulher e negra, eu vou continuar assim. E eu adoro ser uma mulher e eu adoro ser negra. Então, mesmo que eu pudesse mudar, eu não gostaria. Mas é algo que eu não posso mudar. E eu recebo vários feedbacks de coisas que eu posso mudar. Assim como você é um homem branco, também tem pontos de melhoria. Todos temos. Claro. Então, eu sempre ouvi esses feedbacks e procurei trabalhar neles para, de fato, poder ir eliminando as questões, né, que poderiam, de alguma forma, me impedir de evoluir. E é óbvio que eu acho que eu ainda tenho muitos caminhos a galgar, mas eu já considero minha carreira bastante bem sucedida até aqui, né? E eu não atribuo os meus reveses à minha questão de raça ou gênero. E como é que você vê hoje essa questão da mulher e do negro no mundo corporativo? Por que a gente tem tão poucas mulheres desses cargos, tão poucos negros desses cargos? Você acha que as oportunidades são as mesmas? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que assim, né? A gente precisa trabalhar com números. A situação da mulher e a situação do negro são situações diferentes. A mulher, ela não tem um problema de entrada no mercado de trabalho. O problema da mulher é a ascensão, o encarreiramento. Então, se você olha para a base, a maior parte das empresas tem até mais mulheres do que homens. Mas quando você vai subindo e você chega no topo da pirâmide, ali você vai encontrar a grande maioria masculina. E por que, né, isso acontece se as mulheres têm um nível de educação, educação acadêmica, maior do que dos homens, né? Esse é um ponto. Dos negros. Dos negros já é uma situação diferente. No mercado corporativo, você já encontra menos negros do que brancos. Eu acho que aqui tem um ponto bem importante que a gente tem que ressaltar, Agathe, que é 56% da população brasileira é negra. O que significa isso? O IBGE, quando ele vai na nossa casa perguntar para a gente fazer o censo, ele não me pergunta se eu sou negra. Ele me pergunta qual é a minha cor. E o que está dentro disso? Ele me pergunta se eu sou branca, se eu sou preta, se eu sou parda, se eu sou amarela ou se eu sou indígena. Aqui é o único que não é cor. Quando eu respondo que eu sou preta ou sou parda, essa soma compõe os negros no Brasil. Tá? Então,
muita gente me pergunta, mas é certo falar preto? É super certo. Eu me declaro uma mulher preta. Eu sou uma mulher preta. Mas eu componho a raça negra, junto com os pardos. Certo? Então, isto posto, na hora que a gente olha para o mercado corporativo, a gente vai ver muito menos negros em todos os níveis. Quando a gente vai para o mercado corporativo e olha o nível executivo, 5% dos executivos no Brasil são negros. Se a gente fizer a intersecção de mulher negra, que é o meu caso, a gente ocupa 0,4% das posições executivas no mundo corporativo. Aqui, eu acho que são muitos fatores, né? O primeiro deles é o famoso viés inconsciente. Eu não sei o quanto vocês já ouviram falar sobre isso, mas viés, basta ter cérebro para ter viés. Então, nós todos temos vieses. O que faz o nosso viés? O que é comum da gente ver, o que a gente vê mais. Então, o que eu vejo mais como bem-sucedido? Homem ou mulher? Homem. O que eu vejo mais como bem-sucedido? Branco ou preto? Branco. Então, no nosso viés inconsciente, se nós dois chegarmos para uma entrevista, você tem a cara do sucesso e não eu, do que é o padrão. Certo? Então, o viés inconsciente, ele faz os julgamentos por nós sem que a pessoa abra a boca. Só pelo que a gente olhou, pelo que a gente está acostumado a ver como padrão, pelo que a gente chama de normal. E o que é importante aqui? É a gente entender o que é o nosso viés inconsciente para tornar consciente, para que daí a gente não deixe isso afetar a nossa decisão e o nosso julgamento. Agora, falando um pouco mais aí de sociedade, né? Você falou agora do seu pai. Você me disse, né, quando a gente conversou, que o seu pai conseguiu quebrar o ciclo da pobreza. E aí ele te deu uma condição melhor, que você, obviamente, aproveitou essa condição para conseguir competir de igual para igual a hora que você chegou, né, no mercado de trabalho. O que você acha que o Brasil tem que fazer para que mais pessoas consigam quebrar esse ciclo? Olha, Gatti, essa é uma pergunta bastante complexa, mas hoje, quando você olha para a sociedade brasileira e você pega as pessoas em situação de vulnerabilidade social, 75% delas são negros, pretos e pardos. Então, hoje, a maioria dos negros está em situação de vulnerabilidade social. E isso é uma questão que inclusive atrapalha nos vieses, né? Porque quando você olha uma pessoa negra, eu posso dar aqui vários exemplos meus. Gato, se eu for numa loja fancy, numa loja mais legalzinha, eles acham que eu vou procurar emprego. Se eu for com uma amiga branca, vão achar que ela foi comprar, mesmo que eu que tenha ido comprar, é com ela que vai ser atendida e não eu. Sabe quantas vezes eu já fui em restaurante bacana com o meu marido, que também é um homem preto, e acharam que ele era manobrista, motorista de Uber, sabe? Então, isso afeta, esta situação afeta a forma como nós somos tratados na sociedade. Não é no mundo corporativo apenas, é em toda a sociedade, né? Eu acho que isso define muito porque algumas pessoas nem buscam determinado mercado de trabalho. Porque olham para aquele mercado e falam, nossa, mas ele é tão branco, ele é tão masculino, então não tem espaço para mim. A representatividade é muito importante. E a educação traz essa consciência racial, né? E traz poder de compra, que também pressionam as empresas a fazer mais para os seus consumidores. Né? Nós somos 55% da população. Então, e a gente consome. Né? Então, isso é muito importante. Muito legal, Roberto. Agradeço demais aí, já estamos bem já faltando aí uns 5 minutos para terminar. Agradeço demais esse papo, essa conversa foi muito legal.
Eu acho que foi bacana. Avisando que fica gravado esse vídeo, tá no IGTV, lá no Instagram, para quem quiser ver, perdeu um pedaço, quiser indicar. Também no nosso canal do YouTube, né? Amanhã no portal Super Varejo sai uma reportagem com os principais pontos aqui, as principais discussões. E aí, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, alguma coisa que a gente esqueceu de tocar no assunto, alguma coisa que você queira falar. A gente ainda tem uns 5 minutinhos, 5, 6 minutos. A minha mensagem final é que, assim, falando sobre a questão de gênero, os homens também se aprisionam com o machismo, né? O homem não pode gostar de rosa, o homem não pode chorar, o homem não pode fazer balé, o homem não pode um monte de coisa. Então, lutar pela igualdade de gênero vai libertar o homem também, e não só a mulher. Eu acho que isso é muito importante. Na questão de raça, é muito importante que a gente tenha uma sociedade comprada com essa causa, porque a sociedade brasileira vai melhorar, visto que somos 56%. Então, o meu recado final é, tanto a causa de gênero quanto a causa de raça não são desses grupos apenas, mas sim de toda a nossa sociedade. E vocês que estão numa situação de privilégio, seja de gênero, seja de raça, seja das duas coisas, nós precisamos de vocês como aliados. Tanto para serem a nossa voz quando a gente não estiver presente, quanto para serem a nossa voz quando a gente estiver paralisado pela humilhação e a nossa voz não sair. Isso não é raro, isso acontece. Muitas vezes que tem piadas e brincadeiras e a gente está mudo, não é porque a gente está gostando ou não está ligando, é porque a gente não consegue falar, a nossa voz não sai. Então a gente precisa de vocês para que sejam as nossas vozes nesses momentos.